Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder saudá-lo mais uma vez para esse momento especial de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. A minha está aqui em mãos e eu espero que a sua também esteja com você para esse momento onde juntos vamos aprender mais sobre vida, morte e eternidade. Temos o privilégio de ter o Dr. Alberto Tim, um teólogo brasileiro, escrevendo a lição desse trimestre para o mundo inteiro, e a Igreja Adventista em mais de 200 países do mundo está estudando o mesmo tema. Quero aproveitar e parabenizar você, professor da Escola Sabatina, diretor da Escola Sabatina, secretário, secretária, você que está envolvido nesse departamento tão especial que nós chamamos o coração da igreja. Quero parabenizá-lo porque nós estamos completando 170 anos da Escola Sabatina. Desde a primeira lição, que foi escrita lá em 1852 pelo pastor Tiago White. Isso mesmo. Ele foi o autor das primeiras lições da Escola Sabatina, que naquele tempo ainda vinha na revista, o que chamamos de revista adventista, né? E foi no início do século XX que começamos a ter no Brasil a nossa lição em português, e é um privilégio nós termos todos os dias acesso à lição para aprendermos mais da Bíblia, especialmente assuntos tão importantes como os que estamos vendo nesse trimestre, o último trimestre do ano 2022. Por isso, seja muito bem-vindo. Antes de avançarmos com o estudo da lição, quero convidar você a se inscrever no meu canal. Por gentileza, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like. E se você gosta do conteúdo desse canal, pegue o link, partilha também no seu grupo de contatos com os seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham acesso às verdades da Palavra de Deus. De fato, essa é a nossa missão, disseminar o Evangelho, levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E essa semana estamos estudando aí sobre entendendo a natureza humana. Mais uma vez vamos voltar ao tema da mortalidade da alma e entender que é uma estratégia satânica enganar a humanidade, levando muitos a pensar de que a alma é imortal. Com isso, muitos não estão preocupados com a ética na vida, em entender o que é certo e o que é errado, porque finalmente, se a alma não morre, eu vou viver do jeito que eu quero e esperar ver depois. Mas a palavra de Deus tem sábios conselhos para todos nós e vamos então essa semana entender mais sobre a natureza humana. Mas antes de avançarmos com o estudo da Bíblia, eu queria convidar você a nós fazermos uma breve oração pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos como amigos e irmãos mais uma vez e suplicamos que o Teu Divino Espírito ilumine a nossa mente para que nós compreendamos a Tua vontade e a verdade a respeito desse tema tão crucial. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigo, pegue a sua lição e vamos então à terceira lição desse quarto trimestre do ano 2022. O verso para memorizar, Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu gosto dessa tradução aqui, da ARA, Almeida Revista e Atualizada, porque ela vai bem ao ponto. Deus junta o pó da terra ao fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Vimos na semana passada que a primeira mentira contada por Satanás é de que a alma ou o ser humano não morre. A serpente disse para Eva: Eva, pode comer, é certo que não morrereis. E é claro que havia uma tensão ali entre o que o diabo declarou e aquilo que Deus havia declarado. Deus havia dito: no dia em que você comer do fruto, você certamente morrerá. E o diabo vem e apresenta ali a primeira mentira do Éden: é certo que não morrereis. Interessante que Satanás, ao apresentar ali essa falácia, ele estava lançando as bases para uma doutrina que hoje é muito defendida: a crença na imortalidade da alma. Ali as bases foram lançadas. E milênios depois, muitas pessoas continuam acreditando na mesma mentira que Satanás contou para Eva lá no jardim.
ela é tão forte e é por isso que nós precisamos harmonizar estas duas falas. Não tentar harmonizar, desculpa, né? Alguns tentam harmonizar, apresentando ali hipóteses, como por exemplo, o corpo é que morre, a alma não. Então, Deus disse uma verdade, porque o corpo morre. O diabo também disse uma verdade, a alma não. Veja, nós não cremos nisso. A palavra de Deus nos ensina claramente de que a alma é mortal. E a despeito das tentativas filosóficas e até científicas para harmonizar, a Bíblia nos diz ou nos pergunta: que harmonia pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então nós temos que olhar para a Bíblia e essa semana vamos olhar para o Antigo Testamento com a pergunta: o que a Bíblia ensina no Antigo Testamento sobre a natureza humana? Na parte de domingo, um ser vivente, nós temos aqui as igualdades e as diferenças entre homens e animais. Gênesis 1, versos 24 a 27, nos falam de como os animais vieram à existência. Assim está escrito, Gênesis 1, 24 a 27. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Qual é a origem dos animais? Eles foram criados por Deus da terra. Aqui diz Deus: produza a terra seres viventes. O verso 26 diz então: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Veja que a terra é a nossa origem comum. Tanto o homem quanto animais foram criados a partir da terra. Esta é a igualdade. Mas qual é a diferença? A diferença já foi dita aqui. Primeiro, o ser humano, no verso 27, foi feito à imagem e semelhança divina. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança divina. O ser humano foi. Agora, o que significa sermos criados à imagem e semelhança divina? Alguns aspectos. Primeiro, há uma semelhança física. Sim, nós temos semelhanças ao nosso Criador. Quando Deus Filho veio ao mundo, ele se fez homem. Ele foi reconhecido na figura humana. E Jesus, ao assumir a natureza humana, ele se ligou a nós por laços que jamais serão rompidos. Ele para sempre será Deus homem. Então há uma questão do aspecto físico. Mas a semelhança com Deus vai além disso. Também fala a respeito da possibilidade de raciocínio e escolha. O ser humano foi dotado de livre-arbítrio. Ele foi dotado de uma inteligência superior para poder fazer as escolhas da vida. Isso nos iguala ao Criador. Alguns também falam num outro aspecto, a capacidade do homem de reproduzir. Quando nós damos origem a filhos, nós estamos participando com Deus no processo criativo. Isso tem a ver com a semelhança com Ele, dar origem ao novo ser. Bom, tudo isso nos fala a respeito das semelhanças. Então, o homem, bem como o animal, são seres viventes. Ambos foram formados da terra, mas há, porém, uma distinção. Deus moldou o homem fisicamente e depois soprou nele o fôlego de vida. É o que está em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro Deus moldou um boneco de barro e ali estava Adão, sem vida. E para que esse boneco pudesse viver, Deus então coloca nele o seu fôlego, o sopro de vida. O homem foi criado então à própria imagem e semelhança divina.
O livro de Gênesis explica que a introdução do sopro no corpo divino físico de Adão o transformou em um ser vivente. A expressão hebraica é Nefesh Hayah, que literalmente significa alma vivente. Com isso, nós concluímos de que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Infelizmente, por causa das questões filosóficas e da influência dos gregos, o helenismo na cultura ocidental, muitas pessoas, especialmente no Brasil, creem como Platão, no dualismo, uma separação entre corpo e alma. E na visão platônica, a alma é boa e o corpo é mau. E a alma está presa num corpo e ela será liberta na morte. Isso influenciou de tal forma a religião brasileira que no Brasil é quase que comum os cristãos acharem que quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo e ela é uma entidade consciente. Essa visão é completamente rechaçada pela Bíblia. E nós vamos ver textos hoje que vão deixar claro de que não existe esse conceito. Para a Bíblia, nós somos uma alma. A junção do fôlego de vida, que também vai ser chamado de espírito, com o pó da terra, o barro, é que deu origem à alma. Então não existe nada fora do homem consciente. Nada que se separa do corpo tem consciência. A ideia que possa existir uma alma consciente que pode viver fora do corpo não tem origem na Bíblia, mas no paganismo. Não há existência de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Um exemplo disso está no Salmo 139, verso 14, onde o salmista diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ainda que a ciência busque desvendar os mistérios do ser humano, continua sendo um mistério. O ser humano pode passar uma vida estudando apenas a respeito de um aspecto, de um órgão do ser humano, como, por exemplo, os olhos. E todos os oftalmologistas ou os especialistas nesta área não têm todas as respostas necessárias ainda. É um verdadeiro mistério. Como disse o salmista, de modo assombroso, Deus criou o ser humano. O ser humano é um mistério ainda. Mas, todavia, a Bíblia não deixa dúvidas com relação à sua morte. Ezequiel 18, versos 4 e 20, na parte de segunda-feira, atestam claramente a mortalidade do homem. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Você pode traduzir livremente a palavra alma aqui por pessoa. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho são minhas. E a pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, pecado não pode ser também transferido, porque a consequência final do pecado é a morte, como nós veremos. Então a pessoa que pecar, essa morre. Nada infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza, disse o autor da lição desse trimestre. Nada. Nada que foi infectado pelo pecado pode ser eterno em sua natureza. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é uma consequência natural do pecado. No mesmo livro, em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo dá aquela famosa declaração que todos nós conhecemos: o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Agora há um detalhe interessante aqui. A morte física de uma pessoa implica na cessação da existência dela como alma vivente. Duas coisas. Primeiro, uma vez que somos seres humanos e pecadores, estamos no processo inevitável de envelhecimento e morte. Essa é uma consequência natural do pecado. Todo mundo que nasce, ele já começa a envelhecer. E o destino certo é a morte.
Segundo ponto, essa verdade invalida o pensamento de que a alma é imortal, porque finalmente a morte existe e todos estão destinados a ela. Mas a Bíblia apresenta uma solução para o problema da morte. E a solução é a ressurreição final daqueles que morrem em Jesus. Eles não passarão pela segunda morte. João 6,40 declara: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna. E aí Jesus continua: e eu ressuscitarei no último dia. A solução definitiva para o problema da morte é Jesus, que um dia vai ressuscitar a todos os que nele creem. Em João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Querido amigo, querida amiga, eu queria abrir um parêntese muito interessante aqui. Tanto João 6,40 quanto João 11:25, eles trazem um elemento em comum. A herança da vida eterna é para aqueles que creem. O que significa crer? Significa acreditar de todo o coração na sua origem e no seu destino. Estudar a Bíblia é muito proveitoso, por vários motivos, mas especialmente porque a palavra de Deus dá-nos uma cosmovisão que nenhuma outra literatura no mundo poderia nos dar. É isso mesmo. A Bíblia nos ajuda a entender nossas origens e nosso futuro. A Bíblia nos ajuda a entender que nós saímos das mãos de Deus. Adão e Eva poderiam ter vida eterna caso obedecessem, fizeram uso do livre-arbítrio, escolheram de forma errada, equivocada, trouxeram o pecado para esse mundo, enganados, é claro, pela serpente. Com o pecado veio a morte, todos nós somos fadados e destinados à morte, mas a Bíblia apresenta uma solução. Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado, e ao morrer na cruz, ele morre a nossa morte. É por isso que ele declara em 11:25 do Evangelho de João: aquele que crê em mim, ainda que morra a primeira morte, viverá, não passará pela segunda morte. Então, eu e você não precisamos passar pela segunda morte. Mas há uma condição para isso: nós precisamos crer. E assim como em Ezequiel 18:20 declarou que o pai não levará a iniquidade do filho, nem do filho do pai, nós também não podemos passar para outros a fé que possuímos. É claro que nós podemos ajudar a todos e devemos, mas finalmente cada ser humano tem que por si fazer a escolha de acreditar. Você acredita em Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Você já fez a maior escolha da vida, que é entronizá-lo como Senhor do teu coração? E sabe o que significa isso? Significa que a partir desse momento a sua vontade, a minha vontade, deve estar em submissão à vontade divina. Crer em Jesus não é apenas algo que falamos da boca para fora. Crer em Cristo é uma coisa ativa, nos leva à ação. Crer em Cristo é acreditar que a minha vontade agora não deve imperar, mas a vontade dele. E onde a vontade dele é revelada? Na palavra. Então eu tenho que me apegar agora à palavra. E é o contato constante com a palavra que vai me dizer qual é a vontade dele, que esse é o caminho que eu devo seguir. Aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador pessoal, que se apropriarem dos seus méritos conquistados a preço infinito na cruz do Calvário, é que não passarão pela segunda morte, ou seja, terão vida eterna. Então há uma esperança de vida eterna, e ela pode ser nossa, depende, é claro, de uma decisão pessoal. Na parte de terça-feira, fechando o parêntese, o espírito volte a Deus. Aqui há um texto muito interessante em Eclesiastes 12, verso 7, que tem trazido certa confusão para muitas pessoas. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Alguns até estão usando a própria Bíblia para quererem afirmar que é esse espírito que volta para Deus que continua a vida. Mas veja, o espírito permanece consciente após a morte? O que é esse espírito, senão o próprio sopro divino? Nós não lemos em Gênesis 2, verso 7,
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos uma alma, e nós passamos a ser uma alma quando veio a vida, o sopro de vida nesse boneco de barro. Na morte, os elementos se separam. Eu vou dar um exemplo claro para você. Eu tenho aqui uma luz que ilumina o meu rosto para ficar melhor a imagem. Esta luz só pode iluminar se houver, primeiro, a própria luz e, segundo, uma energia que ative essa luz. Deixa eu até tentar fazer um teste aqui bem simples para você perceber. Você percebe que eu posso desligar essas luzes e quando eu desligo, muda a aparência? É isso aí. Para que eu possa ter a luz, eu preciso não apenas da lâmpada física, mas eu preciso de uma corrente elétrica. O ser humano, para que viva, não basta o boneco de barro. Tem que haver a corrente de vida, que é o sopro divino. Quando a pessoa morre, é porque esse sopro é interrompido. E é por isso que no Salmo 104, 29, tem um texto que é fantástico. O salmista diz: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó da terra. A morte é esse corte da respiração, porque a vida é o sopro divino dado ao homem e através dele. A lição falou essa expressão. Então nós respiramos, porque Deus sopra em nós. Quando alguém morre, é porque Deus cortou o sopro. Não existe mais alma. Esse pó da terra não é consciente. Nem o sopro é consciente. Só há alma se os dois estiverem juntos. É isso que ensina a palavra de Deus. Então eu e você devemos crer de que esse espírito, que é o sopro que volta para Deus, não é nada consciente. É simplesmente o poder divino que deu vida ao boneco. É o sopro de vida através do qual nós vivemos e existimos. E agora, quando esse sopro é cortado, o que acontece? Acontece um estado de inconsciência. E a Bíblia é clara em dizer que esse estado de inconsciência é um sono. Vamos ver aqui Jó 3, verso 11 e depois o 13. Em Jó 3, 11 nós lemos: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó está dizendo. E no verso 13, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria descanso para mim. Jó está dizendo que a morte é um sono. E ele estava passando por tantas provas que ele disse que se ele tivesse morrido ao nascer, ele estaria descansando, estaria dormindo. O Salmo 115, 17 apresenta a mesma verdade. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Morto não louva. Não existe essa história de que a pessoa morre e já vai para a glória. E deixa eu falar com você, prezado amigo, prezado amiga, que talvez pense dessa forma, que talvez aprendeu de que assim que a pessoa morre já vai para o céu. Não existe isso na Bíblia. Em nenhum texto das Sagradas Escrituras esse ensino tem base. Salmo 146 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A morte é um estado de inconsciência. A morte é um sono. É isso que a palavra de Deus declara. Então essas ideias de que a pessoa quando morre já vai direto para a glória com o Pai, ou já vai para o purgatório, ou vai para o inferno, vai para um local de tormento eterno. Nada disso se sustenta à luz da Bíblia.
A Bíblia é clara e transparente. Nós somos mortais e quando morrermos, vamos para um sono, para um estado de inconsciência, até a ressurreição. Eu tive até pensando no título dessa lição, não quero ser prepotente, né? Mas eu colocaria vida, morte e ressurreição. Porque esse é o ciclo de todo ser humano. Não vida, morte e eternidade. Vida, morte e eternidade é o ciclo dos salvos. Mas mesmo as pessoas que se perderem passarão por uma ressurreição. É por isso que Jesus falou lá em João 5, 28 e 29, que um dia, a voz dele, todos os que morrem ressuscitarão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas todos ressuscitarão. Mas é claro que a lição está sendo destinada aos fiéis de Deus, para todos nós. E então o nosso destino será vida, morte e eternidade. Eternidade. Mas a morte não pode gerar pânico, como disse a lição. Mesmo que os mortos não sabem de nada, nós que estamos vivos, não podemos ficar em pânicos por causa da morte. E a lição trouxe 3 motivos. Primeiro, porque não há um inferno de fogo eterno. Não há. Não há um local onde a pessoa após a morte vai para ficar em tormentos eternos. Isso é uma mentira que talvez alguém contou para você. Segundo, há uma recompensa maravilhosa. E a recompensa que Deus está preparando para todos aqueles que creem em Cristo é a vida eterna, que será dada quando Jesus voltar. O símbolo da vida eterna que nos será dado será uma coroa de ouro que Jesus vai colocar em nossas cabeças quando ele voltar. O Apocalipse fala disso. Mas há um terceiro motivo pelo qual não precisamos entrar em pânico. A morte é apenas um estado de sono. A morte é apenas um curto espaço de tempo. Aliás, para o morto o tempo nem existe. A lição trouxe uma ilustração na parte de sexta-feira bem interessante. Se você já passou por uma cirurgia e teve que tomar anestesia geral em algum momento, você apagou e voltou logo em seguida, não foi isso? Ainda que tenham passado várias horas, né? A morte é bem isso. A morte é um sono. As pessoas, quando morrem, elas perdem a consciência e elas recobrarão a consciência na ressurreição. As que creram em Cristo vão recobrar a consciência na volta dele e vão receber o dom da vida eterna e vão para os céus morar com ele por 1000 anos e depois nessa terra por toda a eternidade. Aqueles que não creem em Cristo, eles vão morrer e no mesmo instante, porque para morto não tem tempo, ele vai acordar na segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que finalmente serão destruídos pelo fogo eterno. São os 2 destinos que a Bíblia nos apresenta. E a lição, na parte de quinta, concluiu falando a respeito de descansar com os antepassados. As pessoas, quando morrem, a Bíblia usa 2 expressões para falar da morte e do sepultamento. Primeiro, foi reunido ao seu próprio povo. E uma segunda expressão, descansou com seus antepassados. O primeiro exemplo é de Gênesis 25:8, Abraão. Gênesis 25:8 diz assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Ou seja, ele foi sepultado, onde já estavam sepultados os parentes que morreram anteriormente. E um outro exemplo é o de Davi, que aparece em 1 Reis 2:10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi descansou com seus pais, com seus antepassados. Então essas 2 expressões, elas falam um pouco da morte, né? É verdade que as famílias, quando morrem, as pessoas, os parentes, geralmente são sepultados no mesmo cemitério, às vezes numa mesma sepultura. Queremos que a família esteja junta, mas é claro que a gente tem consciência de que não há entre eles nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de conversa, porque os mortos não sabem de nada. Mas é claro que mesmo a pessoa quando morre, nós
temos todo o cuidado por esse corpo dessa pessoa que nós amamos. E é por isso que tratamos com toda a dignidade que toda pessoa merece. Pois bem, a lição é para nós um forte apelo. Ao falar da natureza humana e de que todos nós somos mortais e fadados à morte, a lição apresenta a esperança. A esperança é a ressurreição. E eu gosto muito de João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Podemos passar pela primeira morte, mas viveremos. Ou seja, não enfrentaremos a segunda morte, porque essa é a morte eterna. Que Deus abençoe ricamente você. Que essa verdade bíblica esteja enraizada no seu ser. Que você não tenha pânico com a morte, mas que você entenda que Deus tem um plano superior, muito melhor do que tudo que você imagina para você. Só não se esqueça de que esse plano é condicional. E a condição é crer. Por isso, creia. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por esses momentos agradáveis que passamos meditando na Tua Palavra e revisando essa doutrina tão especial que nos ensina que a alma é mortal, mas nós poderemos ter a vida eterna se crermos naquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Nos ajuda, Pai, a acreditarmos e, sobretudo, nos ajude a nos prepararmos a cada dia, fazendo a Tua vontade. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento. Que as Tuas bênçãos também sejam extensivas aos seus familiares. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido amigo, querida amiga, por essa meia hora, 32 minutos que passamos juntos na lição de hoje. A gente volta na semana que vem para dar sequência a esse tema, Vida, morte e eternidade. Vamos estudar semana que vem a esperança no Antigo Testamento. É bom falar de esperança, Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe aqui o seu like, ative o sininho para receber as novidades do canal. E se você gosta do conteúdo que eu preparo, pegue o link dessa lição, partilhe com os outros professores da sua igreja, com os membros da sua igreja, com sua lista de transmissão. E não se esqueça de participar do projeto Primeiro Deus, replicando os vídeos que eu gravo diariamente. Acesse lá primeirodeus.com.br e torne-se um replicador de mensagens de esperança. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.